Ei, crianças! Tudo bem? Hoje nós tivemos um encontro super gostoso. E nesse nosso encontro nós vimos dois temas muito importantes da língua portuguesa. Nós vimos sobre o substantivo e nós vimos sobre o adjetivo. Não foi? Então, ao conversar sobre substantivo e adjetivo, nós vimos quais são as funções desses temas na língua portuguesa. Pois é, a gente viu que substantivo são as palavras que dão nome para os seres, para as coisas, para os lugares, para os sentimentos, para as ações. Então, por exemplo, aquele vão que nós temos na parede para entrar luz e ar, ele recebe um nome. O nome é janela. Então, janela é um substantivo. Por quê? Porque dá o nome para aquele formato que a gente está vendo. Aquele lugar onde a gente guarda as nossas roupas, ele também tem um nome. O nome dele é guarda-roupa. Aquele negócio que muita gente usa para enxergar melhor, ele tem um nome. O nome, óculos. Aquele aparelho que a gente usa para assistir programas, também tem um nome. Qual é o nome dele? Televisão. Esse aparelho que eu estou usando para fazer a nossa aula também tem um nome. O nome é computador. Então, tudo tem nome. Esses nomes são chamados de substantivo. Existe o substantivo comum e o substantivo próprio. E eles têm funções diferentes na língua portuguesa. Porque o substantivo, em geral, ele dá nome para todos os seres. Então, se eu falo para você, cachorro, você vai pensar naquela espécie de mamíferos peludinhos, lindos e fofos, não é? Se eu falar para você gato, você vai direcionar a sua cabecinha, seu cérebro, para outra espécie de animais. Se eu falar para você casa, você vai pensar num tipo de moradia. Mas se eu falar para você prédio, você vai direcionar o seu cérebro automaticamente para outro tipo de construção. Ou seja, cada coisa tem um nome. E a gente vai aprendendo esses nomes e a nossa cabecinha vai aprendendo a diferenciar o que é na vida. Esse é um nome comum. Só que para as coisas ficarem mais fáceis, a gente aprendeu a dar um nome próprio para cada coisa. Então, por exemplo, aqui em casa, como você sabe, tem 3 cachorrinhos. Cachorrinhos, substantivo comum, porque todo cachorro é cachorro. Quando eu dou um nome para cada um deles, esse nome que eu dou é um nome próprio. Então eu tenho 3 cachorros, mas quando eu falo para vocês, Mel, eu estou falando de um cachorrinho específico. Quando eu falo Boris, eu estou falando de outro cachorrinho específico. Quando eu falo Agatha, eu estou falando de outro cachorrinho específico. Então, quando eu falo Boris, Mel, Agatha, eu estou diferenciando cada um desses seres. Eu estou dando o nome próprio deles. Então, cachorrinhos é o nome geral. Agatha, Boris, Mel é o nome próprio. Isso também acontece, por exemplo, com as professoras. Quando você fala professora, você pensa naquele monte de professores que tem lá no Colégio Santo Antônio, por exemplo, não é? Mas se eu falo para vocês, Fernanda, Simone, Cássia, Bárbara, Rosa, Nina, que tanto de nome próprio! Cada vez que eu falo o nome da professora, a sua cabecinha diferencia uma professora da outra. Então, professora é um nome comum. Porque se eu falo professora, eu pensei em um monte de professoras de uma vez. Cássia, Nina, Rosa, Fernanda, Simone são nomes próprios, porque eu vou diferenciar uma professora da outra. Se eu falar para você país, poxa, tem tantos países no mundo, eu estou falando de uma forma geral. Mas se eu falo para você Itália, Chile, Brasil, Japão, a sua cabecinha fez diferença desses países. Então, país é um nome comum.
Japão, Itália, França são nomes próprios, são substantivos próprios, ok? Olha só, essa vovozinha que a gente está vendo aqui nessa imagem, que tchutchuca. Então, ela veio para apresentar para gente o que são os adjetivos. Ela veio mostrar para gente que na língua portuguesa, adjetivos são as palavras que elas dão características para os seres. Então, toda característica apresentada é um adjetivo. Vamos avaliar essa vovozinha simpática que está aí. Vejam bem, pela imagem que a gente está vendo, ela se mostra uma vovozinha bem alegre, bem feliz. Ser alegre e feliz é uma característica dela. Se fosse o contrário, ela seria triste, infeliz. Então, ser triste ou alegre é um adjetivo, é uma característica da pessoa. Nesse caso dessa vovozinha aí, ela também é uma vovozinha magra. Ao contrário de ser magra, ela poderia ser gordinha, não é? Então, magra, gordinha são características, são adjetivos que um ser pode receber. Pois é, aqui também fala que ela é velha, que ela é idosa. Então, velha, idosa, também tem um sentido contrário. Ela poderia ser, ao contrário, jovem, nova, que também são características, também são adjetivos. Aqui diz que ela é uma senhora estilosa, elegante. Uma senhora estilosa e elegante. Aqui diz que ela também é uma senhora estilosa, elegante. O contrário de estilosa e elegante seria deselegante, brega, não é? Na nossa aula, teve criança que comentou assim: o contrário de estilosa e elegante é feia. Não. O contrário de estilosa e elegante é deselegante e brega. Porque uma pessoa que não é bonita, ela pode ser elegante, né? Então, uma pessoa que não tem uma aparência muito bonita, se ela coloca um terno ou um vestido bem bonito, com salto, faz uma maquiagem bem feita, olha como essas pessoas podem não ser bonitas, mas serem elegantes, tá bom? E aí sim, ele termina comentando que ela é uma vovó bonita. Aí sim, se ela não fosse uma vovó bonita, ela seria uma vovó feia, ok? Tudo bem até aí? Agora apareceu pra gente um novo substantivo. Reparou qual é? Nham. Esse substantivo é sorvete. Ele é um substantivo comum. Então, ele me pediu para pensar em 3 adjetivos, 3 características para esse sorvete. Vamos pensar? Vamos lá. Um tempinho para cada característica que você vai pensar. Característica 1. Característica 2. Característica 3. Pensou? Vamos ver se as características que você pensou se encaixam nas características apresentadas na atividade? Olha só, um sorvete tem muitos adjetivos, tem muitas características. Ele pode ser gostoso, saboroso, delicioso, ele é gelado, ele é frio, ele é colorido, pode ser bonito, pode estar apetitoso, pode ser cremoso, pode ser refrescante, não é? São todas características possíveis para um sorvete. Aqui nessa página do livro de português, a gente está vendo exemplos de adjetivos. Quando a gente lê as vitaminas são substâncias químicas importantíssimas, nós temos como substantivo a palavra substâncias. E aí nós demos 2 características para a palavra substâncias.
elas são químicas e elas são substâncias importantíssimas. Se você reparar, você vai ver que a palavra químicas e a palavra importantíssimas vieram no feminino e no plural. Existe um motivo para isso. Estão no feminino e no plural, porque estão dando características para o substantivo substâncias. E se substância é uma palavra feminina, as características têm que vir no feminino. Se substâncias está no plural, as características têm que estar no plural, ok? Um outro exemplo que ele deu foram 2 copos grandes. Veja como ficaria estranho se eu falasse para vocês 2 copos grandes, ou se eu falasse para vocês 1 copo grandes. Tá vendo como a língua portuguesa é tudo muito combinadinho? Pois é. Então lembre-se sempre que os adjetivos precisam combinar com o substantivo, tá bom? Nós precisamos tomar pequenos cuidados com a língua portuguesa, porque muitas vezes você vai ver uma palavra e você pode ficar com dúvida. Será que essa palavra é um substantivo ou será que essa palavra é um adjetivo? Olha, cuidado e atenção. Toda vez que você olhar para a palavra, vir a palavra, você precisa pensar na frase que ela se encontra. Porque às vezes a mesma palavra pode funcionar como substantivo ou como adjetivo. Esse aí, que veio agora, é um exemplo muito interessante. Porque ele fala assim: doce. Nada mais mel, nada mais sonho que se come, nada mais suave gula, mesmo que a palavra doce signifique alguns gramas a mais. Como desprezá-la se ela existe para deixar a vida e tudo mais doce? Pois é, a palavra doce no texto apareceu 2 vezes e ela apareceu com sentidos diferentes. A palavra doce é a palavra que indica aquele alimento que nós vamos comer, né? Então, uma Deila gordinha come o doce substantivo, porque é o que deu nome para a coisa. Aquele alimento super saboroso que faz eu virar bolinha, pois é, ele é o substantivo. E eu faço nhoque, 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 é no substantivo. Quando eu como aquela gostosura e falo, que delícia, tá tão doce, aí eu dei uma característica para ele, tá? Eu posso falar, por exemplo, esse doce está doce demais, esse doce está doce, esse doce substantivo está doce adjetivo. Tá vendo como uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes de acordo com a frase em que ela foi colocada? Então, ficamos bastante atentos. E toda vez que a gente vê uma frase, a gente tem que pensar se essa frase está dando o nome para um ser, um objeto, alguma coisa, ou se está dando uma característica. A primeira vez que aparece a palavra doce aqui é o substantivo, o alimento. A segunda vez que aparece a palavra doce é uma característica. Uma vida doce não é uma vida para comer, é uma vida gostosa, ok? Então, fiquemos bastante atentos quando a palavra é substantivo e quando ela é adjetivo. O que eu faço mesmo? Fica com bastante atenção na frase e você vai ter um clique se ela é substantivo ou se ela é adjetivo, tá bom? Daí a gente vai observar o anúncio, a propaganda apresentada agora pelo Guga. Ele está mostrando pra gente um sanduíche e esse sanduíche está lotado de presunto, um cara de bem saboroso. Olha a Deila gordinha de olho nos alimentos outra vez. Ai, meu Deus. Então, ele fala assim: presunto saboroso é Aurora. Presunto é o nome desse alimento que está aqui dentro do sanduíche. Então, ele é um substantivo comum. E Aurora é a marca do presunto.
Podia ser da Sadia, podia ser da Perdigão, mas esse aqui é da Aurora. Então, Aurora é um nome próprio para esse presunto especificamente, ok? E aqui a gente também, então, tem substantivos e adjetivos para identificar. Aurora, que é um substantivo próprio. Hora, que está marcando o tempo, e se a gente está dando nome para o tempo, hora, dia, mês, ano, o que está dando nome para o tempo é substantivo comum. Então, olha aqui, ó, do mesmo jeito que hora é substantivo comum, dia também é, mês também é, ano também é, século também é, década também é, milênio também é, tá bom? E aí aparece que do dia, essa é a hora mais gostosa. E gostosa é uma característica. Fechando, então, nós temos aqui vários substantivos. Substantivo presunto, substantivo aurora, substantivo hora, substantivo dia. E temos adjetivos. Uma coisa saborosa e uma coisa gostosa. Esse foi o final dessa nossa aula de português. Tá bom? Você precisa passar lá no livro de português agora, nas páginas 104 até 108, ler, rever e fazer as atividades que foram propostas. A professora gosta demais de vocês, sente saudade demais de vocês e eu fico esperando, porque a hora que eu fico feliz é exatamente a hora que vocês me procuram e falam comigo. Vem lá, eu entendi, super legal. Ou que vocês me procurem e falem assim, sei lá, me explica de novo, fiquei um pouco confuso, um pouco perdido. Tá bom? Um beijo, com muita saudade, até a próxima.